Vamos trocar de pé. Reverência à leitura da palavra. Estou fazendo um esforço danado para falar. Eu, depois dos 30 anos de idade, ganhei um drive natural na minha voz. Racha. É vontade de a gente gritar mais alto para o Senhor. Aí a gente fica assim. Uma vez alguém chegou: pastor, tem que ter cuidado, essa voz aí pode acabar. Só vai acabar no dia que eu fechar os meus olhos. De vez em quando eu canso, irmãos, porque geralmente não é fácil conciliar ministério de louvor com a palavra, porque aí você fica meio cansado já na palavra. E de vez em quando eu penso assim: eu vou largar a mão de tocar, vou deixar o povo se virar aqui. E aí quando eu penso em desistir, não desistir do ministério, isso aí jamais, mas quando eu falo não vou tocar mais, vem uma palavra de Deus assim: não, para. Então a minha voz só vai acabar quando os meus olhos se fecharem. Romanos capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 1, amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Diga-se comigo: boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos falar só essas três palavras: boa, perfeita e agradável. Mais alto: boa. Eita, que bonito. Fecha os seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, ministra a tua palavra nessa noite. Traga uma revelação poderosa, Deus, direto do teu trono, Senhor. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos, Senhor, que o Senhor se manifeste aqui com glória, com unção, Senhor, em nome de Jesus. Nosso coração está sedento para ouvir o Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, ansiosos para o mover do Senhor. Nós estamos aqui ansiosos, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para fazer conosco nessa noite. Deus, nós nos colocamos à tua presença e pedimos, Senhor, que o Senhor faça como tu queres, que o Senhor haja como o Senhor deseja, Senhor. Abre o nosso coração, mexe conosco, Senhor. Entra no mais profundo, entra no mais íntimo, Senhor, lá onde nem nós conhecemos, mas o seu Espírito conhece. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, Pai, entra, Senhor, nas profundezas das nossas entranhas e consiga manifestar a glória lá, Senhor, naquele cantinho escuro, lá naquele lugar, Senhor, aonde ninguém toca. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, toca nesse homem, toca nessa mulher nessa noite. Espírito Santo, nesse lugarzinho escondido. Espírito Santo, nesse lugar que nem ele sabe, nem ela sabe. Espírito Santo de Deus, toca em nome de Jesus. Toca com poder, toca com unção, Pai. Aleluia. Espírito Santo, esse culto é teu. Espírito Santo, esse lugar é teu. O domínio é teu, a majestade é tua, a glória é tua. Espírito Santo, nos leva nessa noite a voar nas asas dos anjos do Senhor. Leva-nos, Senhor, a voar, Senhor, no ambiente de glória, no ambiente de adoração profética, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Você pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Boa, agradável e perfeita, essa é a vontade de Deus para nós. Amém? Diga para alguém que está do teu lado, diga assim: boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus para você.
Amém? Deus tem nos levado a pensar nesses dias sobre o propósito dele. Irmãos, uma dúvida no mundo, uma dúvida que a ciência tenta explicar. Todas as ciências, inclusive, tentam explicar a dúvida de que o que nós estamos fazendo aqui. E aí vai surgir várias ideias, inclusive uma que nós somos obra do acaso, né? Que somos oriundos do macaco. Que tal? Essa é boa, né? Irmãos, é mais fácil acreditar em Deus do que acreditar que a gente veio do macaco, né? Ou talvez que nós sejamos uma poeira do universo, que criou perninhas, bracinhos e estamos aqui. Eu estava falando sexta-feira que quando a gente olha para a anatomia humana, nós ficamos impressionados como que a máquina humana é perfeita. Se você andar com o seu carro aí, você tem que fazer diversas manutenções. Você tem que trocar óleo, você tem que trocar pneu, você tem que fazer várias coisas. Alguém vai dizer, pastor, no corpo também, mas esquece essa questão de troca aí. Olha como que o corpo é sincronizado, né? Olha como o corpo, ele funciona de maneira linda. Às vezes dá alguma falha num ou no outro, né? Mas geralmente é perfeito. O funcionamento do teu coração, que é a máquina, que é o motor aí do teu corpo. O seu cérebro, se nós fôssemos pensar no cérebro, então ficaríamos aqui noites e noites falando sobre a função do cérebro, de guardar as coisas, de reter na memória aquilo que nós queremos. Tantas funções tem o nosso corpo, e cada uma delas bem articulada. Isso é garantia de que foi um Deus Todo-Poderoso que fez. Amém? Pastor, nós fomos criados do pó da terra. Não, você não foi. Você não foi criado do pó da terra. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. Você foi criado no coração de Yahvé. Amém? Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: você foi criado no coração de Yahvé. Aleluia. Tudo isso a gente vê a presença de Deus. Pastor, quem duvide, mas quem duvida não me interessa. Interessa aqueles que creem. Amém? Deus, Ele é poderoso. Tudo nele é perfeito. E assim também é a sua vontade para nós. Como eu disse, Deus, Ele não elabora um plano para cada um. Não é assim que Deus trabalha. Mas Deus faz com que cada um seja aperfeiçoado para o seu propósito. Amém? Pastor, que muda isso? Muda toda a lógica. Quando eu acho que Deus cria algo para mim, eu então começo a exigir dele algo. Mas quando eu entendo que eu sou aperfeiçoado em Deus para o propósito eterno, eu então não questiono, eu apenas obedeço. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Agradável é gostosa, confortável. Perfeita é quando se encaixa. Amém? O Senhor diz na sua palavra: bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Imagine, querido, que eu estou aqui na parede. Isso aqui num campo muito maior. E lá no púlpito, não, melhor, lá no Gabriel, é o plano de Deus para mim, é a vontade de Deus para mim. Mas vamos pensar isso em muitas vezes mais. Pastor, o senhor não está lá? Não, eu estou caminhando. Ali é a vontade de Deus, aqui é muitas vezes onde eu estou. Então vamos entender uma coisa: Deus, Ele tem um propósito, e encaixa você no propósito dele, que não é ruim, é bom, perfeito e agradável. Mas nós precisamos então caminhar para esse propósito. Por isso a palavra de Deus diz que nós devemos, versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você sempre tem que estar renovando a sua mente em Deus. No que? No plano de Deus, no propósito de Deus, na vontade de Deus, para que a gente possa chegar na vontade perfeita de Deus. Amém?
mas daquilo que Deus tem proporcionado para nós, naquilo que Deus tem estabelecido para nós, até o cumprimento dessa amplitude de toda essa glória, existe, irmãos, que nós podemos olhar na palavra, é o processo. Todo projeto de Deus tem um processo, amém? Olha para a pessoa que está ao teu lado, bonitinha, cheirosa, sorridente, diga assim para ela, retribua o sorriso, diga assim para ela: todo propósito de Deus tem todo plano de Deus tem um processo. Diga para outro mais bonito ainda, diga assim: todo plano de Deus tem um processo. É a lei do processo. É a lei do processo, amém? Tudo Deus tem um processo. Quando a gente fala de processo, não tem jeito da gente deixar de lado José. A vida de José é evidente o processo de Deus na vida dele. José é um filho querido de Jacó, aquele menino amado. Inclusive ele tinha uma túnica de cor diferente. Ele era mais bonitinho. Todo mundo usava uma túnica de cor, como que chama aquela cor? Nude. Hoje está na moda, mas naquela época não era tão bem na moda. Era cor de juta. E aí, irmãos, José tinha uma túnica diferente. Um menino que o pai amava. Ele não trabalhava na lavoura como os irmãos, pastoreando, mas ele era um moço de recado do pai. E José começou na sua infância a ter alguns sonhos. Ele sonhava que ele era um feixe de trigo, e que os irmãos também eram feixes de trigo, e que os irmãos se dobravam diante, os feixes de trigo dos irmãos se dobravam diante dos feixes dele. Depois ele sonha sobre os astros, que os astros se prostram diante dele. Toda a família vai contra ele. Diz: você está louco? Você está querendo dizer que todos nós vamos nos render diante de você? Isso não vai acontecer. E aí, irmãos, a gente entende no processo de Deus na vida de José que aquele sonho era um sonho de fato de Deus, amém? Diga assim comigo: tudo começa com uma visão. Você tem claro o que Deus tem para você? Você tem claro? Eu não estou falando dos seus projetos, eu estou falando daquilo que Deus tem para você. Às vezes os nossos projetos não englobam Deus. Eu vou falar daqui a pouquinho. Você tem claro aquilo que Deus tem para você? José tinha claro aquilo que Deus tinha para ele. Deus ia honrá-lo, Deus ia estabelecer ele numa liderança. Ele não sabia como. Inclusive Deus, ele não costuma dizer o processo para nós. Ele diz só o que vai acontecer, né? Aquela história de que quando você não assistiu um filme, alguém conta o final. Aí você fala: não vou nem assistir. Deus, ele é desse jeito, ele chega para você e conta o teu final. E você fica gerando expectativa daquilo que vai acontecer. Mas muitas vezes nós esquecemos que tem um processo até o final. Existe um processo, algo precisa ser caminhado, algo precisa ser traçado até o final. Amém? Glória a Deus. Mas primeiro tem que começar com uma visão de Deus. Tem que começar com um plano de Deus. Amém, queridos? Tudo tem um plano, tudo tem um propósito, mas você precisa entender. Nós não compreendemos o agir de Deus, então nós ficamos aquém do propósito, ficamos aquém do processo. Começamos a achar que Deus esqueceu, Deus desistiu, Deus mudou. Amém? A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Deus não desiste. Deus não desiste. Deus não desistiu do homem. Não é verdade? Deus desistiu? Não, você está aqui. Deus não desistiu do homem. Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Mesmo o seu único filho, ele entregou, porque ele acreditou em nós. Então Deus, ele não desiste. Mas nós somos humanos e nós muitas vezes
ficamos sem entender o processo, o agir de Deus. Mas eu gostaria de dizer para você, se Deus tem falado algo ao teu coração, que não passa por um processo, eu sinto muito de lhe informar, não é Deus. Tudo no reino de Deus precisa de um processo. Olha o que Deus criou. Olha a árvore. Ela não nasce árvore. Ela é uma semente que brota e que vai crescendo a cada dia. Tem um tempo que ela para de crescer visivelmente e passa a crescer na terra. Amém, irmãos? Você está entendendo? Todo propósito de Deus passa por um processo. Eu falei aqui sexta-feira, a gente fica angustiado com o processo, porque o processo, como eu disse, Deus não conta. Deus só dá o fim para nós. Se a gente falar que eu sou mais do que vencedor, glória, eu olhar para você e dizer, a Bíblia diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, você não fica feliz? Alguns, outros ficam com a cara que está. Isso tudo está na palavra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Todo mundo gosta das palavras aí, tem até colado na geladeira. Mas a gente não fica sabendo como que é o processo. E para que eu desenvolva o processo do plano de Deus para a minha vida, eu preciso aprender a depender dEle. Amém? Se nós olharmos, irmãos, a história de José, José começa com um sonho. O sonho é coisa boa ou coisa ruim? A visão de bênção, de vitória, é coisa boa. Ele viu algo de Deus para a vida dele, isso é bom. Mas depois que ele teve a visão daquela grandeza que Deus tinha na vida dele, as coisas, entre aspas, ruins começaram a acontecer. Amém? A palavra de Deus diz que José vai até os irmãos dar um recado do pai. E aí quando vê José vindo lá de cima, com a túnica colorida, os irmãos começam a dizer, olha, lá veio o baba-ovo, né? Lá veio o puxa-saco, aquele que fica contando tudo que a gente faz aqui para o pai. Vamos dar uma lição nele. Um mais enérgico disse assim, vamos matar logo esse menino. O outro diz, não vamos fazer isso não, é nosso irmão. E a palavra de Deus diz que quando José chega perto dos irmãos, a primeira coisa que os irmãos fazem dele é rasgar as vestes dele. Amém? Tudo começou com uma visão, agora ele está nu. Depois que rasgam as vestes de José, jogam ele num poço seco. Depois José é vendido como escravo. Depois ele é vendido de novo para um outro senhor chamado Potifar. E lá na casa de Potifar ele é injustiçado. A mulher querendo se deitar com ele, ele recusando. A mulher acusa ele de abuso. Ele vai para a cadeia. Tudo começou com uma visão. Mas e o processo? Ah, pastor, o senhor está querendo me consolar aqui com aquilo que eu estou vivendo. Não, eu estou dizendo que todo o propósito de Deus tem um processo. Assim foi na vida de Abraão, assim foi na vida de Jacó, assim foi na vida do próprio Jesus. Jesus ele não veio já um homem formado e foi lá e se amarrou na cruz e se entregou. Não, Jesus ele nasceu do ventre de uma mulher. Foi ensinado em todo o costume judeu. Com 12 anos de idade, Jesus, ele dialogava com os mestres da Torá. Com 30 anos de idade, Jesus começou o seu ministério. Jesus curou, Jesus restaurou, Jesus ressuscitou pessoas. E com 33 anos, Jesus se entrega na cruz. Houve um processo de 33 anos até a morte na cruz. Amém? Diga para a pessoa que está do lado, diga assim, todo o propósito de Deus tem um processo. Amém?
Ah, pastor, eu já cheguei, já estou satisfeito com aquilo que Deus, cheguei, eu encontrei esse lugar. Amém, glória a Deus. Eu preciso falar com aqueles que ainda não chegaram, que ainda estão nesse processo. Você precisa cuidar, que muitas pessoas se perdem no processo. Muitas pessoas desistem, até começa bem, tem uma visão clara daquilo que Deus tem para a vida dele, mas ele começa a se desviar no meio do processo, porque muitas vezes, querido, aquilo que Deus começa a fazer, não é algo aos nossos olhos, coisa boa. Imagine o povo hebreu, estava escravo no Egito durante 400 anos, agora Deus resolve, 400 anos escravo não, eles ficaram lá 400 anos, escravos foram 200 e pouco. Agora Deus, ouvindo as suas orações, tiram eles do Egito e leva para a terra que mana leite e mel. Aqui no Egito é o lugar que eles estão, a terra que mana leite e mel é a vontade perfeita, agradável de Deus, amém? Mas do Egito até a terra que mana leite e mel existia um processo. Pastor, mas Deus não poderia tirar eles daqui e fazer com que eles aparecessem do outro lado, transladar eles, pastor? Deus poderia, mas como eu disse, tudo no reino de Deus precisa de um processo. Para quê, pastor? Para você ser tratado, para você ser aperfeiçoado, para você ser transformado. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável, e só vai achar lugar na vontade de Deus aquele que é bom, aquele que é perfeito e aquele que é agradável. Não tem como Deus pegar eu do jeito que eu estou e colocar na sua vontade, porque eu vou corromper aquele lugar. Se eu não for tratado primeiro, eu vou corromper aquilo que Deus me dá. Tem muita gente, irmãos, que Deus abençoa, ele desvia porque não está preparado. Mas de tanto pedir, de tanto clamar, Deus dá. Porque existem dois tipos de vontade, você conhece isso bem claro. Dois tipos de vontade de Deus: a vontade soberana, que é essa aqui que nós estamos falando, boa, perfeita e agradável, e a vontade permissiva de Deus. Se você encher muito o saco de Deus, Deus permite que algumas coisas aconteçam. Sabe o pai que o filho fala, deixa eu comprar, o pai fala, não, deixa eu comprar, não. Aí o filho insiste tanto, ele fala assim, tá bom, então vai. Essa é a vontade permissiva. Às vezes Deus permite, mas não é aquilo que Ele tem para você. O povo de Israel, quando eles olharam os outros povos, a primeira coisa que eles quiseram foi um rei. Não era tempo de rei sobre Israel, mas Deus então consentiu, segundo aquilo que eles estavam clamando, e entregou Saul. Existe um processo, e nós precisamos, irmãos, nos atentar no processo de Deus, nos atentar para aquilo que Deus está fazendo, para aquilo que Deus está transformando na nossa vida. Tudo tem um propósito, amém? Eu estou partindo da ideia de que você está em Deus, então se você está em Deus, tudo tem um propósito. Tudo, irmãos, é feito na tua vida para trazer algum benefício. A palavra de Deus diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diga para a pessoa do outro lado, diga esse versículo para ela. Tem uns que estão falando línguas estranhas. É Romanos 8:28. Espera aí, eu vou chamar alguém aqui para declarar esse versículo. Deixa eu ver. Não, estou brincando. Fazendo igual aquele professor chato, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. Às vezes a gente não compreende, mas tudo coopera. Tudo coopera. Amém? Às vezes a gente está no processo e a gente começa a dizer assim, pastor, mas aquilo que eu estou vivendo hoje não é o que eu sonhei. Você acha que José não pensou nisso também? Qual era o sonho de José? Ele lá estabelecido e as pessoas se prostrando diante dele. Isso era um sonho de governo. Deus estava chamando José para um governo. E agora José está preso. Aonde que ele está governando? Na cadeia?
foi aquilo que eu sonhei, não foi isso que a palavra de Deus falou comigo. Está amarrado. Sai, capeta, da minha vida. Pastor, depois que eu me entreguei para Jesus, o diabo está levando todo o meu dinheiro embora. Às vezes não é o diabo, às vezes é Deus. Para que Deus vai fazer isso, pastor? Tudo tem um processo. Amém? Pastor, mas eu estou necessitado de algumas coisas. Mas Deus, Ele não está preocupado com a necessidade. Deus não investe em necessidades. Amém? Diga assim para a pessoa que está do lado: Deus não investe em necessidades. Deus investe no propósito. Se nesse caminho do processo você está com necessidades, Deus não está preocupado com a sua necessidade, Ele está preocupado com o propósito. Quantos anos Jesus trabalhou nessa terra com ministério de cura, de libertação? 3 anos. Todos os 3 anos alguém fala assim: nossa, o ministério de Jesus durou 3 anos. Mentira. O ministério de cura, de milagres foi 3 anos. Mas durante 30 anos Jesus ensinou o povo a amar a Deus. 3 anos Jesus atendeu os necessitados. Mas Jesus não morreu para os necessitados. Jesus morreu para que todos aqueles que creem no Senhor não pereçam, mas tenham vida eterna. Amém? Eu disse uma vez aqui na igreja: Deus não está preocupado com a tua saúde. Misericórdia, pastor. Deus não cura, cura, mas Deus prefere salvar do que curar. Jesus morreu para te salvar. Curar está no segundo plano. Deus não está investindo em necessitados, Ele está investindo em propósito, no seu propósito. Amém? A palavra de Deus diz que quando José estava lá, no tempo das vacas magras, o Egito, pela vida de José, guardou alimentos. Em todo o resto do mundo antigo faltou alimentos. Deus estava levantando José, enquanto estava deixando o seu povo lá em Canaã passar fome. Então entenda, Deus não está preocupado com a necessidade, está preocupado com o propósito. Está entendendo ou não? Enquanto Jacó estava passando fome, dificuldade, José estava sendo levantado por Deus no plano divino, no propósito de Deus. Pastor, Deus não poderia deixar um pouco o tempo de José, deixar José lá guardadinho na cadeia e dar alimentos para o povo lá de Canaã? Não, porque Deus não investe em necessitados, Ele investe no propósito. Pastor, estou confundindo tudo aqui hoje. Deus não cumpre as nossas necessidades? Sim, mas eu estou dizendo que esse não é o plano principal. Isso é o plano secundário. Nem é plano, mas é questão de hierarquizar aquilo que Deus tem feito. Amém? Que jeito que eu vou caminhar no propósito, no processo de Deus? De qualquer jeito. Eu tenho que chegar lá do outro lado. Eu ando por qualquer caminho? Não. Primeira coisa, a Bíblia diz que a porta é larga. É larga? Estreita. Olha o pessoal que está do lado e diga assim: só passa você. Diga assim para ele: não adianta levar mais ninguém. Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a minha vontade boa, perfeita e agradável. Não leva ninguém. O plano de Deus é para você. Amém? Tem coisas que Deus precisa fazer com você que Ele não vai fazer no grupo. Tem muita gente que tem dificuldade de entender o que Deus tem falado. Sempre pega a palavra no coletivo.
Hoje Deus falou com tal pessoa. Deus falou lá. Deus falou com o irmão lá. Porque Deus nunca é pessoal para ele. Eu gostaria de dizer para você que Deus é pessoal. Amém? No Salmo, coloca aqui para mim, Salmo 11, versículo 3. Se você quiser abrir aí na sua Bíblia. Salmo capítulo 11, versículo 3 diz assim: ora, destruindo os fundamentos, que poderá fazer o justo? O caminho para a vontade de Deus não envolve a sua justiça. Não é o fato de você se declarar bom. Pastor, eu tenho certeza que tudo vai acontecer na minha vida porque eu sou uma pessoa boa. Isso é suficiente? Se a palavra de Deus diz: destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O processo de Deus é regido por princípios. Amém? Paulo vai falar isso o tempo todo no Novo Testamento. Paulo fala de lei e de graça. Para a gente entender nessa noite, vamos supor que a graça seja moral. Lei versus moral. Lei é algo que está estabelecido. Eu estou estudando direito agora, estou ficando apaixonado também por direito. Amando direito. E aí a gente aprende, a primeira coisa que a gente aprende em direito é que todo cidadão não pode se excusar de que não conhece a lei. Sabe quando a gente faz alguma coisa, mas eu não sabia, senhor juiz. A gente não tem esse direito. Pastor, mas nem todo mundo conhece a lei. Não. Um advogado, um bom advogado, por exemplo, um bom advogado, sabe aquele cara que é rico, tem um escritório gigantesco, tem mais uns 40 advogados trabalhando para ele, tipo aquele advogado do Lula, ou daquele que deu a facada lá no Bolsonaro, tipo aquele. Ele conhece 15% das leis. Imagine nós, cidadãos comuns. Mas a própria lei diz que ninguém pode dizer que não conhece. Por isso que todas as leis, quando são feitas, elas saem na primeira hora do Diário Oficial. 6 horas da manhã, o Diário Oficial está escrito lá. A lei nova. Então a lei, ela está estabelecida e ninguém pode dizer que não a conhece. Assim é a lei no Antigo Testamento. Eu estou falando daquilo que Paulo fala no Novo Testamento. A lei está lá estabelecida. Eu até falo que a lei é algo fácil de realizar, porque está lá. Um advogado, por exemplo, hoje não é só na questão do direito, mas também na medicina. Você está conversando com o médico, ele está lá assim. Eu sou olho comprido, eu dou uma olhada assim, quando eu vejo o médico está no Google. Não é? Aquele Google médico lá. Nunca viram isso? Eles fazem isso. Só, doutor, eu estou com dor do lado esquerdo aqui. Eu estou passando por uma série de médicos falando o mesmo problema. Aí eles colocam a dor do lado esquerdo. Aí eu dou uma olhadinha, está escrito lá, costocondrite, não sei o que, não sei, pancreatite, não sei o que. Tudo que eu já pesquisei. Aí ele olha assim e diz: olha, agora a gente não pode dar um diagnóstico. Vamos para aquela conversa toda para te ganhar os R$300. É só você dar uma puxadinha, pesquisar, você acha a lei. E aí, então você que quer cumprir a lei, você faz conhecedor da lei e começa a praticar. Agora a graça, ela é estabelecida na moral. Moral, irmãos, é aquilo que está ligado à cultura, ao costume. O que seria a graça? Moral do quê? Moral do céu, a cultura do céu, o costume do céu. Só um exemplo. Jesus disse: alguém te bater de um lado da tua face, você deve fazer o quê?
bate nele também. Não, isso é a lei. Vira outra face. Jesus começou a falar assim: gente, se alguém te pisar, perdoa. Se alguém errar com você, perdoa. Eu acho lindo os discípulos, porque os discípulos é nós lá, naquela época. Os discípulos chegam a falar assim: tá bom, perdoa todo mundo, né? Mas quantas vezes, Jesus? O senhor pode dizer para nós anotar? Isso é hábito de lei, não é? Eles queriam uma leizinha lá para eles escreverem, uma cartilha. Eles estavam querendo fundar uma uma denominação. Quantas vezes perdoar, Jesus? Jesus, olha, vocês devem perdoar só 70 vezes 7. O quê? Cada um. Isso é a graça, é a moral. O processo de Deus, ele é estabelecido pela moral, para você melhor entender, tá? Por aquilo que está, irmãos, estabelecido na cultura de Deus, do céu, do reino de Deus. Eu não vou caminhando do jeito que eu quero, faço o que eu quero. Tem muita coisa, inclusive, que não está na lei, mas a moral não te permite fazer. Por exemplo, no Brasil, pela graça de Deus, ainda não se aprovou o aborto, mas em alguns países é permitido. Vamos supor, e eu não duvido que isso aconteça no Brasil, o aborto seja legalizado no Brasil. O SUS começa a ser obrigado a realizar o aborto. Está na lei. E aí? Quem vai querer fazer? Vai depender da... Eu estou falando de lei e... vai depender da moral, daquilo que ele tem como princípio. Eu estou usando algo, irmãos, de fora, para você entender as coisas de Deus. Tem coisas que é legal, mas não é costume, não é princípio. Amém? O apóstolo Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Isso está ligado à moral. A moral é a graça de Deus. Não é algo que está estabelecido, é algo que você precisa viver. Você precisa viver. Tem gente, por exemplo, que na igreja é santo, não tem? E lá fora, pastor, se o senhor soubesse o que eu faço lá fora, o senhor ia ficar de cabelo em pé, pastor. Eu vou te dizer uma coisa, eu não me escandalizo com nada. Eu sei de tudo que um homem ou uma mulher pode fazer nesse mundo. Pastor, o senhor já fez? Nunca, graças a Deus fui livre disso. Mas eu já ouvi muita história. Pastor, até tal coisa, até isso. Você está entendendo que não adianta você querer burlar o processo, você querer criar um atalho. O processo é estabelecido por Deus e depende de você fluir na graça de Deus. Pastor, então como que eu faço? Eu vou me auto-boicotar, pastor. Deus tem um plano aqui, eu vou começar a caminhar por outro lado. Aí que está, a primeira coisa que aconteceu com José foi despido. Os irmãos deles rasgou as roupas dele. Primeira coisa que Deus quer fazer com você é despir você. Pastor, eu quero entrar no centro da vontade de Deus. Então aprenda que Deus precisa despir você da religiosidade. Deus precisa despir você daquilo que atrapalha o seu caminhar. Lembra quando Davi falou assim: eu vou lutar com Golias? O que Saul fez? Saul era um homem natural, não era espiritual. E as coisas espirituais se discernem. Vocês estão fugindo, irmãos, ficam comigo, por favor. O lanche não vai fechar.
As coisas naturais se discernem naturalmente, mas as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Davi, ele chegou para Saul: Saul, eu já sei, você precisa de uma armadura. E a hora que ele colocou a armadura em Davi, Davi não conseguia andar. E Davi disse: eu não preciso de nada disso, porque Saul era um homem natural, Davi era espiritual. Quando Golias vem contra ele, pastor, é loucura. Não, as coisas espirituais parecem loucura. A morte na cruz do Calvário, diz a palavra, é loucura para o mundo. Como que pode um Deus se entregar, morrer pelo seu povo? É loucura. Mas quando Golias vem contra Davi, Davi diz: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor. Davi era um homem espiritual. Amém? Glória a Deus. Então a gente tem, irmãos, um processo para caminhar. Esse processo, ele é regido pela graça, pela moral do céu. Não adianta você querer burlar. Então para você não burlar, você precisa se despir de tudo aquilo que te atrapalha ir para a guerra. Davi disse: eu não consigo andar com essa armadura. Você precisa tirar a armadura que te impede de crescer, a armadura que te impede de caminhar no Senhor. Amém? Olha para o irmão e diga assim: começa a tirar. Começa a tirar essas vestes velhas. Quando me batizei, cantaram uma música assim: alvo mais. Vocês conhecem? Alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve. Ai, pastor, lembrei do meu batismo. Quando você vai no sangue de Jesus, as suas vestes se tornam alvas como a neve. Esse é o primeiro processo. Se despir do seu homem interior, se despir de todos os padrões que o mundo estabeleceu para você. Amém? A segunda coisa que aconteceu com José: José morreu. José é uma palavra hebraica, Jesua, e Jesus é Jesua. A vida de José faz uma analogia sobre Jesus. José foi vendido, Jesus foi vendido. José foi deixado de lado pelos seus irmãos, Jesus foi deixado de lado pelos judeus. Amém? Jesus está no Novo Testamento, no Velho Testamento todinho, todo lugar. Quando a água está amarga, ele é um madeiro colocado na água amarga que torna a água doce. Jesus está em todo o Antigo Testamento. Amém? José morreu. Não, pastor, não morreu. Fingiram que ele morreu. Sim, mas vamos pensar numa analogia. A morte faz parte do processo de Deus. Amém? O Senhor Jesus disse assim: quem quer vir após mim, toma a sua cruz, negue a si mesmo e segue-me. Você precisa morrer. Uma vez Jesus estava falando de um novo nascimento, e um grande homem da lei chega para Jesus e diz assim: mas como assim? Pode um homem voltar ao útero? Eu fico imaginando a cara de Jesus, né, irmãos? Um cara era doutor da lei, faz uma pergunta dessa. Jesus falou: não, filho, tem que nascer no Espírito, nascer das águas e do Espírito. Quando que um homem e uma mulher de Deus morrem? Pelo batismo. Se você não morrer, você não consegue caminhar o propósito de Deus. Se você não morrer, você não consegue compreender o processo de Deus. O povo saiu do Egito, mas não morreu. Não morreu as suas vontades. A sua carne estava ainda evidente.
E por isso eles morreram literalmente no deserto. Se você não morrer agora, você vai morrer depois. Estamos viajando? Estamos não. Você está entendendo? Você precisa morrer. Porque se você não morrer, quando chegar no meio do processo, você vai dizer: mas será que Deus não vai fazer? Será que Deus não vai compreender, não vai me entender? Eu nunca vi a Maria Clara reclamar do processo que nós estamos tendo com ela. Quem falou ela não sabe? Ela não sabe falar, porque ela nasceu de novo. Aliás, ela nasceu. Você tem que nascer de novo, porque aí você não sabe nem reclamar. Você vai reclamar do quê? Daquilo que você não viveu ainda. Por isso que para você entrar no processo de Deus, você precisa morrer. Olha para a pessoa do outro lado assim: você precisa morrer. Cruz credo, pastor. Você precisa morrer. O homem velho precisa morrer, porque senão você não vai conseguir suportar o processo de Deus. Quando você morre, nasce um novo homem no Senhor. Você começa a depender da graça. A Maria Clara depende da graça de Deus na vida dela. Ela depende da minha graça de comprar o leite. Ela depende da graça do colo da mãe dela. Você está entendendo? Não tem como questionar, é apenas se entregar. Amém? Olha para você do outro lado e diga assim: sem questionar, só entregar. Amém? José morreu. Chegaram para Jacó, ele morreu. Realmente José morreu. Nasceu agora um homem que começou a viver no propósito eterno de Deus. Você precisa morrer as suas vontades. Precisa morrer as tuas vontades. Os teus desejos precisam morrer. Eu fico triste quando eu vejo um cristão olhando e dizer: pastor, eu preciso ser feliz. Quem falou? Pastor, ser feliz é um direito meu. Quem falou? Olha para os homens de fé. Pedro, lembra do Pedro durão, temperamental? Quando Jesus falou assim: sou eu, ele disse: o Senhor manda eu ir ter contigo sobre a... Aquele que Jesus falou assim: a gente precisa andar com a espada. Pedro vai lá e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Esse Pedro olhar para ele e disse assim: você prega o evangelho de Jesus Cristo, nós vamos crucificar você. Ele parou tudo e disse assim: não. Você vai clamar para não ser crucificado, né, vagabundo? Não, eu só peço uma coisa: me crucifiquem de ponta cabeça, porque eu não quero ser crucificado como o meu Senhor. Você está nessa fase já? De escolher que lado você quer ser crucificado? Ai, Jesus, ajuda a minha fé. Ajuda a fé. Me dá fé, Senhor. Eu tenho reclamado da manteiga que eu tenho comido, porque não é manteiga, é margarina de peru. Você sabia que a margarina foi criada para engordar peru? Eu não sabia disso. Margarina é para engordar peru. A gente olhar a manteiga, a margarina e dizer: Deus, é manteiga que eu quero, mas é o triplo do valor. Você está preocupado com a manteiga que você está comendo? Você não sabia disso? Vai ficar sabendo hoje. Faça um teste. Abra a margarina e coloca na pia. Deixa eu só fazer uma pergunta: tem bichinho na casa de vocês esses dias? Mosquitinho, essas coisinhas? Viu, amor? Não é só lá em casa. Ela falou assim: tem que passar bem nessa casa, só aqui em casa está acontecendo isso. Eu falei: não, mosquitinho para todo canto é lado. Agora começa as praguinhas, né? Mosquitinho, formiguinha. Não é aquelas formiguinhas que faz trieirinho?
Pega um pó de margarina, coloca na pia e deixa a formiga comer todinho. Não come. Formiga acha que é veneno aquilo. Não come, gente. Come de jeito nenhum margarina. Agora coloca a manteiga lá, eles comem. Então manteiga é mais saudável, né? Mas não é disso que eu quero falar. O que eu quero falar é que às vezes a gente está tão preocupado com as nossas vontades, com os nossos desejos, que às vezes, irmão, nós nos esquecemos que nós estamos sob o governo de um Deus Todo-Poderoso, que é Ele que vai decidir. Ah, não, pastor, assim não quero. Então você vai fazer o quê? Anda então segundo o seu caminho. Mas o Evangelho de Deus é isso. É Deus que vai guiar a sua vida. Por isso você precisa morrer, queridinho. Por isso você precisa morrer. Pastor, eu não morro. Eu vou continuar sendo do jeito que eu sou. Então cuidado, porque se você não morre, Deus te mata. Oh, pastor, dura essa palavra. Engole. É isso mesmo. Saul estava fazendo tudo errado concernente àquilo que Deus queria. E Samuel: Deus, mas Saulzinho, aquele Saulzinho, porque Samuel ungiu Saul. Então ele ficava intercedendo por Saul. Um dia Deus chegou para Samuel: até quando você vai ficar clamando por causa desse aí? Acabou. O meu plano na vida dele acabou. Amém? Olha para a sua tatuagem, você precisa morrer mesmo, não tem jeito. Ai, pastor, mas o Egito, pastor, que está na minha vida. O Egito, ele simboliza o pecado, não é? Pastor, o pecado, olha, pastor, eu fico lutando com o pecado. Você sabia que pecado não é problema para Deus? O Egito nunca vai ser problema para Deus. Diga assim, uma pessoa que está do lado, diga assim: o Egito nunca vai ser problema para Deus. Aquela pessoa fala assim: ah, o pecado faz. Olha, você não sabe, pastor, o pecado que me rodeia. Eu sei, só que isso não é problema para Deus. Deus te tira do Egito rápido. Quem que foi que tirou o povo do Egito? Não foi Deus? Então Deus tira você do pecado rápido. Basta você clamar. O grande problema é a Babilônia. Deus tira o povo do Egito, mas não tira da Babilônia. A Babilônia significa lugar de desordem, espírito de engano. Quando o Senhor diz na sua palavra em Jeremias 40 ou 50, o Senhor diz: saia, fuja da Babilônia. Deus, Ele não vai te tirar do engano. Você precisa sair do engano. Deus te tira do Egito, mas não te tira do engano. É você que sai do engano. Para de se enganar. Para de se enganar. Caminhe o plano de Deus, o processo de Deus na tua vida. Caminhe. Foque naquilo que Deus tem para você. O apóstolo Paulo diz assim: eu corro a carreira que me está proposta, olhando para sempre para o alvo, o autor e consumador da nossa fé, o Cristo. A palavra de Deus diz no Salmo 121: olha para os montes. E me pergunto: de onde me virá o socorro? Aonde? Aonde? O salmista olha para o céu: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tira a articulação de porco da tua vida. Olha para a pessoa do lado e diga assim para ele, para ela: olha aí para a pessoa que está do seu lado, diga assim: cuidado com a articulação de porco. Eu já falei aqui que eu criei porco pra caramba, muito porco. Então eu vou te contar uma novidade: o porco, ele não tem articulação no pescoço. Ele não consegue olhar para cima. Pastor, eu já vi o porco olhando para cima, então estava endemoniado. O porco não olha para cima. O porco só olha para baixo. Você chama ele aqui, ele faz assim, ó. Mas ele não consegue olhar. Por isso que uma cerca baixa segura um porco, porque ele não consegue ver
que existe possibilidade de livramento. Tem gente que é desse jeito, foca só aqui, foca só aqui. Aí quando você foca só aqui, você começa a olhar o que está aqui, e você começa, ai, mais isso, mais aquilo outro, mais aquilo ali, ai, minha vida, ó dia, ó céus, ó azar. Olhe para Cristo, olhe para a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Se entregue no processo de Deus, se entregue, deixa Deus guiar você. Tem uma musiquinha antiga que a gente pode cantar, solta o cabo da nau, conhece? Antiga, essa é antiga. Cante assim, ó: solta o cabo da nau, e navega com fé, Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Solta o cabo da nau, solta o... Toma os remos. De pé para cantar essa música. Com fé em Jesus, e então que bonança se faz, pois com Ele seguro será. O que é soltar o cabo da nau? O manche, aquilo que dá destino. Deus, Ele quer que você tire a mão daquilo que dá destino para você. Pastor, mas eu não tenho que projetar? Tem, na visão de Deus para você. Mais do que projetar, você precisa ter força para remar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navegue com fé em Jesus. Eu vou dizer para você, a vitória vai chegar. A vitória vai chegar. Reme. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Davi, certa vez pensando no caminho da vida, ele olha e diz assim: eu estou confuso. Eu olho para a direita, me encanto eu olho para a esquerda, me encanto com aquilo que está à minha esquerda. Eu olho para a minha direita, me encanto com aquilo que está à minha direita. Eu olho para trás e me encanto com aquilo que está atrás de mim. Eu olho para frente e me encanto com aquilo que está à minha frente. Mas luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés é a sua palavra. A palavra de Deus, ela que vai guiar você. Ela vai ser luz para o seu caminho. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Entrega o seu caminho, confia nele, o mais Ele fará. Confia nele. Confia no Senhor. Pastor, mas está acontecendo coisas terríveis. Confia no Senhor. Confia. Confia nele. Não se preocupe com aquilo que está acontecendo. Não é momento de você dar destino. Sabe o que acontece? As pessoas, quando começam a apertar as coisas, elas começam a querer tomar atitude. Eu acho interessante isso do ser humano. Quando é para ele tomar atitude, ele não toma. Mas no momento de crise, é aí que ele quer tomar atitude. Mas na hora de crise, é para você ter certeza da dependência de Deus. Não é para você tomar atitude, é para você remar. Amém?
Borboletinha. Olha para a pessoa que está do lado e diz assim: é para você remar, não é para você dar destino. É Deus que dá destino para você. Amém? É Deus que dá destino para você. Ande na graça de Deus. Ande na graça de Deus. Flua na graça de Deus. E aquilo que Deus preparou para você vai acontecer. Amém? Às vezes a gente se esquenta muito, irmãos. Ah, Deus não está acontecendo. Não, para com isso. Isso aí é seta do diabo. Isso é seta do diabo. Descansa. Aprenda a descansar no Senhor. Isso é uma das maiores virtudes do reino de Deus. Aprender a descansar e confiar. Amém? Fecha os teus olhos. Coloca aquela música para mim. Baixa tua cabeça. Abre o teu coração para Deus nessa noite. Diga para Ele o que você tem sentido. Deus, Ele não está alheio àquilo que você tem sentido. Abra o teu coração para Ele. Diga: Deus, muitas vezes eu não tenho acreditado. Muitas vezes eu tenho pensado em desistir. Fale com o Senhor. Peça para Ele tomar o lugar dele na tua vida. Toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Aleluia. Vem aqui para frente, querido. Eu quero orar com você nessa noite.
Céu e terra se encontram alinhados. Clama ao Senhor, peça para Ele te tocar nessa noite. Estremece o leão, fugiu do trono. Peça para Ele te dar uma visão clara daquilo que Ele tem para a tua vida. Alinhado no seu plano, o universo estremece o leão. Céu e terra se encontram alinhados no seu plano, o universo estremece o leão. Vem, vem, Aleluia. vem, toma o teu lugar aqui. Deixa o Espírito Santo ativar o teu espírito nessa noite. Deixa o Espírito Santo ativar o teu espírito nessa noite. Vem, toma o teu lugar aqui. Vem, Se solte na presença de Deus. tu és santo e poderoso Deus. Se solte na presença de Deus. Santo e poderoso Deus. Sim, tu és santo e poderoso Deus. Oh, tu és santo e poderoso. A manifestação do poder de Deus na tua vida não pode ser um rompente, que você dá um gritinho aqui e outro lá, quando você está empolgado. Jesus não quer te empolgar, Ele quer te tocar. Não, você não entendeu. Ele não quer te empolgar para você dar um gritinho na presença dEle. Ele quer te tocar. Ele quer mexer com o teu espírito. Não espere ser empolgado para ser tocado por Deus, mas deixa Ele tocar. E seja sensível ao toque de Deus nessa noite. Seja sensível ao toque de Pela Deus. morte de Cristo na cruz. Ninguém precisa te tocar aí onde você está. Eu não preciso pôr as minhas mãos, nenhum obreiro precisa pôr as mãos aí sobre você. O Espírito de Deus pode ativar o teu espírito. Ele pode te tocar. A Bíblia diz que chegaria o dia em que os velhos sonhariam e os jovens teriam visões. Esse é o dia. É chegado um avivamento. É chegado o avivamento. Deixa Deus te tocar nessa noite. Deixa Deus te tocar. Deixa Deus te tocar. Não fique preso. Não fique preso a regras religiosas. Deixa Deus te tocar. Se for para você chorar, você tem que chorar mesmo. Se for para você se rasgar na presença do Senhor, você precisa se rasgar. Mas não aceite Deus não te tocar nessa noite. É mais fácil você ficar aquém do que você se entregar. É mais fácil ficar aquém do que se entregar. Eu te peço, se entrega nessa noite. Se entrega nessa noite. Se entregue. Se entrega. Diga: Senhor, toca no meu coração. Senhor, eu quero que o Senhor traga, Senhor, a visão daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não estou entendendo, Senhor. Está obscurecido. Pai, eu não consigo entender. Pai, eu tenho muitas vezes murmurado, porque eu não compreendo o porquê isso está acontecendo. Deus, o porquê isso está acontecendo? Qual é a forma que o Senhor está fazendo? Eu não entendo. Abra o teu coração nessa noite. Abra o teu coração nessa noite. Abra o seu coração nessa noite. Abra o teu coração. Peça para Deus te tocar. Rei do jeito. Aleluia. Rei do jeito. Te adoramos. Rei do jeito. Espírito Santo nessa noite. Venha com poder nessa noite, Espírito Santo. Venha com a tua glória nessa noite.
Céu e terra se encontram. O universo Vem, Senhor. estremece. Vem com teu poder, Senhor. Fugiu do trono. Vem, Céu e Senhor. terra se encontram. Alinhando o seu plano. O universo estremece. Aleluia. Se encontram. Alinhando o seu plano. O universo estremece. O leão vem, vem, vem. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar. Vem, vem, Senhor. Vem e toma o teu lugar. Vem. Tu és santo e poderoso, Deus. Tu és santo e poderoso, Deus. Sim, tu és santo e poderoso, Deus. Oh, tu és santo e poderoso, Deus. Tu és santo e poderoso, Deus. E foi pela morte que toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Rei do Rei do te adorar. Rei do Rei do te exaltar. Rei do te
te adorar. Rei dos reis, Rei dos reis, te exaltar. Rei dos reis, te adorar. Aumenta o volume do teu espírito e glória a Ele. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar. Rei da glória, vem e toma o teu lugar. Vem, 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 vem e toma o teu lugar aqui. Te convidamos, vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Sim, Senhor, vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar. Céu e terra se encontram alinhado. O seu plano, o universo estremece. O leão fugiu do trono. Céu e terra se encontram alinhado. O seu plano, o universo estremece. Céu e terra se encontram alinhado. O seu plano, o universo estremece. O leão vem, 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 vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar. Vem, vem, Senhor, vem e toma o teu lugar. Tu és santo e poderoso, Deus. Tu és santo e poderoso, Deus. Sim, tu és santo e poderoso, Deus. Tu és santo e poderoso, Deus. Tu és santo e poderoso, Deus. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui, Jesus. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui, Jesus. Rei dos reis,
aplaudir ao Senhor nessa noite. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. Mais forte para Jesus. Aleluia. Já adoramos. Aleluia. Glória a Jesus. Volte para o seu lugar, nós já vamos encerrar, amém? Tem certeza daquilo que Deus tem feito. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos oferecer ao Senhor nessa noite os nossos dízimos e ofertas. Enquanto você vai preparando aí, deixa eu te dar alguns avisos. Dia 13 de abril está chegando. Será o chá das mulheres, com investimento de R$30 cada convite. Então que você que for participar, pegue o seu convite com a pastora, amém? Será uma ministração abençoada. Tenho certeza que você será impactado, amém? Glória a Deus. Dia 13 às 4 horas da tarde. Sexta-feira, culto poderoso aqui, buscando o Senhor, amém? E eu gostaria de dizer para você, aquilo que Deus tem para fazer na tua vida ainda não acabou. Deus tem muito mais para fazer, amém? Glória a Deus. Eu não sou disso, mas eu preciso falar um negócio. Como que chama você? Tainaine, é isso mesmo? Acertei assim de primeira. Deus está curando algo dentro da tua cabeça. Quando eu estava orando com você, o Senhor mostrava Ele trocando algumas coisas. Eu não sei se você anda sentindo dor de cabeça ou alguma coisa, mas Deus curou algo na tua vida. E nem precisa ficar pensando sobre isso. É só para você louvar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vamos colocar de pé, irmãos. Eu sei que você acabou de sentar. Você que vai ofertar, dizimar, pega aí na tua mão, quero orar por você. Eu não vou falar mais desculpa pelo culto, pelo horário, porque já virou corriqueiro, né? É quando o Espírito Santo está fazendo, a gente deixa de fazer. E Ele vai continuar fazendo na tua vida. Eu tenho declarado que esse ministério é um ministério profético. As coisas que acontecem aqui e acontecem na vida daqueles que aqui estão é profético. Em nome de Jesus, amém? Senhor, abençoe agora quem vai dizimar, abençoe quem for ofertar, multiplica, Senhor, que haja, Senhor, a colheita do céu sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Derrame a unção, o poder do Senhor agora, a unção do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós cancelamos, Senhor, em nome de Jesus, todo espírito de morte. Em nome de Jesus, nós cancelamos agora todo espírito de acidente, para a honra e glória do nome do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus eu cancelo, anulo agora. Em nome de Jesus, esses demônios eu declaro que estão paralisados agora. Em nome de Jesus, amém. Senhor, muito obrigado por este culto. Obrigado, Senhor, pelo teu poder. Obrigado pela manifestação da tua glória. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Está encerrado no nome de Jesus. Você que vai dizimar, ofertar, coloque no gasofilaço. O irmão Gabriel vai estar ungindo você. Cumprimente o irmão e a irmã com a paz do Senhor. Que Deus te abençoe.